Saúdo a todos, ouvintes desta live e todos os irmãos da Igreja Assembleia de Deus Casa de Oração e todos quanto alcançar esse vídeo. Saúdo a todos com a maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ela possa, então, achar morada em vossos corações, né? Hoje eu gostaria de trazer uma palavra de Deus para os vossos corações, que é muito útil para a nossa vida. Essa palavra se encontra em Mateus, capítulo 6, versículo 6, que diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Essa palavra ela é muito oportuna, né? Porque hoje a humanidade, em geral, ela não cumpre essa palavra. As pessoas andam ocupadas demais para ter um tempo para parar, se trancar em algum local e falar com Deus. Hoje isso praticamente não existe. Por quê? Porque o ser humano, ele não valoriza o contato pessoal, o contato íntimo com Deus. As pessoas hoje pensam apenas nos seus bens materiais, no seu trabalho, na sua riqueza, no seu conforto. E o seu tempo é praticamente 100% para isso. Então essas pessoas, elas esquecem de Deus e elas começam a andar então na contramão da palavra de Deus, na contramão do ensino de Deus, na contramão da lei de Deus. É por isso que a Bíblia fala, Paulo fala aos crentes de Colossenses, Paulo diz assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O que ele está querendo dizer com isso? Que nós não devemos ficar pensando somente nesta vida, que é passageira, que dura apenas 60, 70, 80, 90, quando muito 100 anos. Então nós devemos pensar também nas coisas de Deus, que são eternas, né? E quando o homem começa a pensar somente nas coisas da terra, qual é a consequência? Ele começa a transgredir a lei de Deus, pelo fato de não conhecer Deus, não conhecer a lei de Deus. Ele começa então a ter uma vida com atitudes pecaminosas, né? Com atitudes que não agradam a Deus. Por quê? Porque ele não está pensando, não está valorizando, né, as coisas de Deus. E a Bíblia diz que todo pecado, toda transgressão, que não houver arrependimento, se o homem transgredir a lei de Deus, se o homem pecar e não se arrepender, a Bíblia diz que há castigo para ele. A Bíblia diz: Deus jamais inocente o culpado. É necessário que o homem se arrependa de seus pecados, reconheça os seus pecados e se arrependa. Mas o que é arrependimento? Arrependimento, as pessoas pensam que é verbal, dizer assim: me arrependi, não é isso. Ou talvez as pessoas pensam que arrependimento seja você pecar, transgredir a lei de Deus e depois chorar por isso. Não é também isto. Arrependimento também não é você se lamentar do seu pecado. Não. Arrependimento é mudança de atitude, é conversão. É quando você peca, quando você faz algo que não está na vontade de Deus e a partir dali, do seu arrependimento, você muda a sua atitude. E você já não pratica mais aquele erro. Isto sim é mudança de atitude. Porque quando o homem peca e não se arrepende,
A Bíblia, ela está cheia de exemplo que Deus vai lá e castiga o homem. Quem conhece o Antigo Testamento vê que o povo, as nações transgrediam a lei de Deus, e Deus então dava um tempo para ver se as pessoas se arrependiam, e as pessoas não se arrependiam. E Deus ia lá e castigava aquele povo. Nós temos aqui dois exemplos, Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz, em Gênesis 18, capítulo 18, versículo 20, diz assim: disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Então foram duas cidades que pecavam muito contra Deus, era muita violência, era muito homossexualismo, né? E eles eram soberbos, a Bíblia diz que também eles eram soberbos, não ajudavam as pessoas que necessitavam. E Deus então, a Bíblia diz em Gênesis 24, 19 e 24, diz assim: então o Senhor fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Deus então castigou Sodoma e Gomorra por causa de seus pecados. Pedro fala, então, na sua carta universal, capítulo 2, versículo 6, ele diz assim: se reduzindo a cinza a cidade de Sodoma e Gomorra, condenou-as à destruição, havendo posto para exemplo dos que vivessem impiamente. Então, a destruição de Sodoma e Gomorra, Deus fez também como exemplo para nós, que devemos, quando pecarmos, nos arrepender. Noé também, na época de Noé também, a Bíblia diz, Gênesis capítulo 6, versículo 11, a terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia se corrompido o seu caminho sobre a terra. Aí a Bíblia diz assim, no versículo 13, então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é chegado perante mim, a terra está cheia de violência, destruirei juntamente com a terra. Então Deus então dessa vez manda água. Por quê? Então, por causa do pecado do homem. E hoje, atualmente, nós estamos passando por uma catástrofe. Nós estamos passando por uma pandemia. Não uma parte da terra, mas toda a terra está passando por uma pandemia. Será que esta pandemia é porque Deus está se agradando do homem? Será que Deus está se agradando do pecado, das atitudes do homem? Não. A Bíblia diz, Isaías capítulo 24, versículo 20, assim, a terra cambaleia como um ébrio e balanceia como uma rede de dormir, e a sua transgressão se torna pesada sobre ela, e ela cai e nunca mais se levantará. Quando ele fala terra cambaleia, ele está falando da humanidade. A humanidade cambaleia como um ébrio. A humanidade balanceia como uma rede de dormir. A sua transgressão, a transgressão da humanidade, torna a terra pesada para Deus. E segundo a palavra de Deus, Deus agora revela a sua ira contra o pecado da humanidade. Paulo fala aos Romanos capítulo 1, versículo 18. Ele diz assim: por do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Então a Bíblia diz que Deus está irado e ele está revelando a sua ira contra a impiedade, contra o pecado do homem. O homem então detém a verdade, prende a verdade, certo? Para poder liberar o quê? A injustiça, o pecado. Nós estamos numa situação, não só no Brasil, mas em vários países do mundo, se não em todos, que o evangelho é ridicularizado. O ser humano ridiculariza a verdade, ridiculariza a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é negada, ela é combatida.
até pelas autoridades, que colocam leis que favorecem transgressões, leis que favorecem pecado, leis que favorecem tudo aquilo que Deus condena, tudo aquilo que é abominável para Deus, está virando lei para as pessoas praticarem, está virando moda. Certo? Hoje em dia, as autoridades proíbem que a palavra de Deus seja pregada livremente. Hoje em dia, você vê uma condução, você não pode falar de Jesus, do evangelho poderoso de Jesus na condução, sobre o quê? Poder ser preso. Você não pode falar das leis de Deus, porque as pessoas colocam você na justiça. As pessoas empurram os crentes para dentro do templo, para não que preguem o evangelho livremente, para travar o evangelho. Existem países, nós temos missionários num país aí fora do Brasil. E a missionária, então, ela diz sempre para mim, pastor Samuel, eu não posso pregar na praça, eu não posso pregar na rua, eu só posso pregar dentro do templo. Graças a Deus no Brasil ainda não está assim. Então nós estamos orando para que Deus tome providência. Né? Por quê? O que está acontecendo também com o cristão diante dessa situação tão difícil? Por sua vez, os cristãos, na maioria dos cristãos, estão se acomodando dentro do templo. Nós estamos num tempo, numa época, que os cristãos são apenas frequentadores de templo. Os cristãos hoje acham que ser cristão é apenas no final de semana ou no meio de semana colocar uma roupa, né, bonita, nova, e ir para a igreja e sentar lá e ouvir a palavra de Deus. E ser cristão não se reduz a isto. As pessoas acham que ser cristão é somente isso, vão ao templo, ouvem a palavra e chega a ponto de nem sequer cumprir a palavra que ouviu, a palavra de Deus. É por isso que Tiago diz assim, capítulo 1, versículo 22. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvindo, enganando-vos a vós mesmos. Existem muitos cristãos que se dizem cristãos, que não são cumpridores da palavra, são apenas ouvintes. E essas pessoas estão se enganando. Estão se enganando. Na igreja, as pessoas são boas, são cristãos, abraçam, falam palavras bonitas, lindas, dizem que amam. Mas quando chega no seu lar, quando chega na vida secular, quando chega na vida lá no seu trabalho, esquecem que são cristãos. E passam a viver uma vida então cheia de justiça, porque acham que ser crente é só dentro do templo. Mas aqui fora são mentirosos. Cristãos no templo e odiosos aqui fora. Cristãos no templo e trapaceiros aqui fora. Cristão no templo cheio de malícia fora do templo. Cristão no templo cheio de maldade, cheio de cobiça, cheio de inveja, cheio de dolo, cheio de contenda. Pessoas que vão ao templo, dizem que vão adorar a Deus, mas aqui fora são murmuradores, são soberbos, são injuriadores, são presunçosos, desobedientes, falam mal das pessoas, são infiéis no contrato, são pessoas que não têm misericórdia. Essas pessoas que se dizem cristãos e vão aos templos, essas pessoas simplesmente são aborrecedores de Deus. São pessoas que idolatram o templo, idolatram a parede. No Antigo Testamento, o povo estava assim. E Deus então usa o seu profeta Jeremias. E no capítulo 7, versículo 4 e 5, Deus então chama a atenção do povo para esta situação. Deus diz assim: não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor são estes. Aí Deus aconselha, mas se deveras emendardes o vosso caminho e a vossa obra,
E se deveras executardes a justiça entre o homem e o seu próximo. O que Deus quer não é o fato de você ir ao templo. Deus quer que você vá ao templo, sim, mas que muito mais do que isso é você levar uma vida cristã. É você levar uma vida que agrade a Deus e não uma vida que aborreça a Deus. E não viver uma vida pecaminosa. E não viver transgredindo a lei de Deus. Não adianta ir ao templo e transgredir a lei de Deus. Agora nós estamos numa situação que Deus, então, está permitindo que todas as igrejas sejam fechadas. E agora, o que nós podemos fazer? O que você, que idolatra o templo, que acha que ser cristão é só sentar naquele banco da igreja, e agora? Você não pode ir mais ao templo. Então Deus agora está exigindo de você uma mudança de rumo. Deus está exigindo de cada um de nós sermos crentes em casa. Sermos cristãos verdadeiros também em casa. Nós sermos em casa também nós sermos obedientes. Em casa também nós temos comunhão com Deus. Temos intimidade com Deus. Temos santidade com o Senhor em casa, nos nossos lares. Por isso, então, eu volto agora ao versículo inicial. Quando Jesus fala lá no Evangelho de Mateus, em Mateus, que diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que está em secreto te recompensará. Deus está exigindo agora uma intimidade com você na sua casa, no seu lar, no seu trabalho. Deus está exigindo mais atenção, mais tempo. Deus está exigindo um altar fora do templo. Deus está exigindo um altar na sua casa, no seu trabalho. Deus está exigindo agora um altar no seu coração. E Deus está exigindo que isso seja um hábito. Quando tu orares, todas as vezes que você orar, faça disso um hábito. Quando orares. Aí ele diz: entra no teu quarto e fecha a porta. Deus está dizendo que você deve reservar um lugar para conversar com Deus. Deus está dizendo que você deve ter um lugar exclusivo, aonde não haja distração, aonde não haja intervenção, que seja só você e Ele. Que você fique ali concentrado e feche a porta. Mas que porta? A porta do local que você estiver, a porta da sua mente. Não deixe entrar outros pensamentos que não sejam o pensamento de Deus. Você deve fechar o seu pensamento para qualquer outra coisa e pensar somente em Deus, pensar nas coisas que são de cima. É isso que Deus está falando. Entra no teu aposento, entra no teu quarto, entra no teu lugar secreto. Fecha a porta da tua mente para as outras coisas e se concentre em Deus. E ele diz assim: o teu Pai que te vê em secreto. Ora, Deus, Ele te vê. Mas Deus não somente te vê por fora. Ele te vê por dentro também. Deus te vê por dentro. Jeremias 17:10, o profeta Jeremias diz assim, Deus fala através do profeta Jeremias dizendo assim: eu, o Senhor, Deus falando, esquadrinho a mente e provo o coração, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então você vai falar em secreto com Deus e Deus em secreto com você vai provando, vai esquadrinhando a sua mente, vai esquadrinhando o seu coração e Ele vai vendo tudo que está em você. E você então começará a ter uma intimidade com Deus. Mas eu queria dizer para você que a oração, talvez você esteja dizendo assim: eu necessito de uma oração, eu necessito fazer isso.
Mas você não deve somente necessitar. Você deve ter prazer em falar com Deus. Falar com Deus, orar a Deus, deve ser um deleite, deve ser um prazer, deve ser algo muito prazeroso você falar com Deus. É isso que Deus quer. Salmo 37, versículo 4, diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Então o que Deus está dizendo? Você tem que sentir prazer em falar com Ele, porque Deus, Ele esquadrinha o seu coração. Ele sabe se você estará falando com Ele por prazer ou só por necessidade. Deus quer que você tenha prazer em falar com Ele. Prazer em ouvir a Deus e prazer em Deus te ouvir. Orar nada mais é do que uma audiência. Uma audiência com o Criador do céu e da terra. Uma audiência necessita de reverência. Necessita de silêncio. Necessita de que nada possa interferir. Tranque a porta. Desligue seu celular. Não atenda as pessoas. E você, na reverência, nessa audiência com Deus, não chame Deus de você. Deus não é igual a você. Deus é o Senhor do universo. Então trate Deus como Senhor, como Jeová, como Criador dos céus e da terra. É assim que se dirige a Deus. Não se dirija a Deus chamando Deus de você, porque Deus não é como nós. Quando você for falar com Deus, diga não aos pensamentos contrários que podem vir na sua mente, aos pensamentos extras que podem vir na sua mente, às dúvidas. Diga não e se concentre somente em Deus. Seja transparente. Fale com Deus tudo que está no seu coração. Deus sabe, mas Ele quer que você fale. Você veja que o cego de Jericó, Jesus sabia que ele queria ser curado da cegueira, mas Jesus perguntou: o que tu queres? E ele falou: eu quero ser curado da cegueira. E Jesus o curou. Porque tudo que nós temos depende de Deus. Então fale tudo para Deus. O teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Ele vai te ver em secreto, Ele vai ver você por dentro. E Ele vai perceber que você então vai reconhecer diante de Deus as suas fraquezas, reconhecer os seus pecados, reconhecer as suas falhas, reconhecer que você tem pouca força. E não negue a Jesus. Nós temos um exemplo aqui que Jesus, o próprio Jesus fala para a igreja lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, Jesus diz assim: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Olha, Deus disse, olha, Jesus falou: eu conheço as tuas obras e tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. E Jesus complementa ainda. Ele diz assim: que tem poucas forças, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha aí o segredo. O segredo, nós temos pouca força, mas o segredo está em quê? Nós reconhecermos que temos pouca força, guardarmos a palavra de Deus. O que é guardar? É você obedecer, é você cumprir e não negar o nome do Senhor Jesus. Quantas vezes nós negamos o nome do Senhor? Não negamos às vezes em palavra, não, mas nós negamos em atitudes. Às vezes fazemos atitude e naquela atitude nós negamos o nome do Senhor. Que nós possamos, irmãos, nesta situação que nós estamos, nessa dificuldade que o mundo passa, nós possamos mudar o rumo da nossa vida, que nós possamos mudar o rumo das nossas atitudes e passarmos a ter uma real intimidade com Deus. Nós possamos ter uma vida em santidade, que quer dizer uma vida separada para Deus. Que Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus. Amém.